Questão 4. A figura representa o gráfico da função y igual a log de x na base 3. Ficou um gráfico bem parecido com esse, ó. Ele deu até mais detalhes do gráfico. Ele fez o gráfico e marcou alguns pontos, o 3, o 27 e um ponto que ele não disse que era, falou que era K. E disse ainda, ó, que esses pontos tinham ordenadas A, B e C. Se OA é igual a BC, determine o valor de K. Ele chamou isso aqui de A. OA é igual a BC. Nada a ver no meu desenho, né, cara? Ó, ele jurou que esse tamanho aqui é igual a esse, ó. Certo? Resumindo, se eu quisesse fazer um pouco mais honestamente essa brincadeira, né? Pelo menos desse ponto aqui, né? Que eu ia distorcer ainda mais absurdamente a parada. Então, ó, só para fingir, ainda ficou um lixo, mas tudo bem, me perdoem. Ele está dizendo que esse tamanho é igual a esse. E aí, ó, te vira, meu querido, acha o valor do K. Pelo menos ele disse que esse gráfico é da função y igual a log de x na base 3. Y igual a log de x na base 3. E aí, o que será que a gente pode começar a fazer em busca do K? Legal, se eu achar o valor de A, né, eu vou poder achar esse tamanho aqui, né? Ótimo. E como eu sei que o x ali, esse é o eixo x, vale 3, eu posso substituir ali e achar o y, né? Então fica y igual a log de 3 na base 3. Logo o y, que é o A nesse caso, 1. Beleza? Encontramos esse tamanho, do 0 a 1. E agora? Eu tenho que achar o valor do b para poder somar 1 e achar o c, então. E aí depois jogar na função. Ótimo. Log de 27 agora. 27 na base 3. Isso é que vai ser o b. Certo? E isso dá para fazer mentalmente, só para a gente não perder o costume de aplicar a definiçãozinha. Fator é 3 na terceira, como o amigo já havia cantado a pedra, b igual a 3. Achamos o valor de b. Já que ele disse que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, automaticamente o c tem que ser 4. E agora que eu descobri que o c é 4, eu posso achar o valor do k. Cuidado, hein? Mudou a maneira de substituir. Eu já sei o y dessa vez, né? O y é 4. É log de x, que agora é o k, na base 3. Poderia ter deixado o x, claro. Aplicando a definição, 3, a base elevada ao logaritmo, é igual ao logaritmando. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Questão bem bonitinha também essa aí. E a derradeira da nossa tarefinha, cara, faz uma reflexão. Quantas tarefas nós corrigimos. Meu Deus, cara, foi muita matemática corrigida aqui. Claro que isso que nós fizemos aqui seria o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. O cara que fez todas as tarefas, ele não vai ficar feio na foto, de forma alguma. Mas não se esqueçam, né? Dependendo do teu objetivo, se tu quiser ter um nível de matemática olímpico, então a gente está com uma tarefa, a gente tem que ir muito além, hein? A gente tem que ir muito além, tem que baixar as provinhas, de repente as férias aí, né? Não tem o que fazer, o cérebro dá uma murchada, então tem que dar uma lida, tem que baixar umas coisas na internet para tu fazer. E eu recomendo, começa lá com as Olimpíadas Brasileiras das escolas públicas, vai tentando e já vai guardando dúvida para ano que vem, meu querido. De repente tu já chega ano que vem com um monte de dúvida para a gente começar a trabalhar forte. Ano que vem a gente pretende fazer algumas mudanças aí para a gente elevar o nosso nível aí, tanto de matemática quanto de física. Questão 5. Na figura a seguir, B e C são pontos do gráfico da função y igual a log de x na base 1 meio. E os pontos A e D têm coordenadas. Então, peraí, deixa eu fazer o gráfico aqui, esboçar o gráfico, eu já boto as coordenadas no gráfico. Já dava de ver que era uma função logarítmica de base menor que 1, né, por ser decrescente.
E ele vai lá e diz o seguinte, ó, tem o ponto A, tem o ponto B aqui, ele chamou esse ponto aqui de ponto D, e esse ponto aqui de ponto C. Ele fala, os pontos A e D têm coordenadas 2 e 0, 32 e 0. Ele está me dizendo que isso aqui é o 2 e aquilo ali é o 32. Determine a área do trapézio ABCD. Ele quer a área desta figura aqui, ó. Poxa, eu poderia separar em retângulo mais triângulo, porém eu sempre te estimulei a lembrar que a área do trapézio é média das bases vezes a altura. Já que eu não tenho uma base só para usar, eu tenho duas bases, tira a média, pronto. É bem intuitiva essa ideia, acredito eu. A base maior é esse tamanho aqui, concordas? A base menor é esse tamanho aqui. E a altura é do A até o D. Como o A é 2 e o D é 32, a altura é 30. Só falta descobrir a base maior e a base menor. Tu concorda que a base maior e a base menor, então, são as ordenadas dos pontos A e D? Dos pontos B e C, na verdade, né? E os pontos A e D são as abscissas desses pontos B e C. Poxa, eu tenho a função logarítmica que relaciona os pontos. Se eu substituir no x o 2, eu obtenho a ordenada do ponto B, né? Então fica y igual a log de 2 na base 1/2, que é quanto mesmo? Isso, o número que eu vou levar 1/2 para dar 2 é menos 1, que aí ele capota, fica 2. Então é aqueles logaritmos mais tranquilinhos de trabalhar, menos 1. Y igual a menos 1. Depois, y igual a log de 32 na base 1/2. Aplica a definição, dá para perceber, né, que vai ser menos 5, concordam? Mas vamos lá. É igual a 32, 2 na menos y é igual a 2 na 5, y é igual a menos 5, como nós já tínhamos intuído. Então, menos 5. Isso, a base maior vai ser de 0 até menos 5, que é 5, porque é um comprimento, né? Não estou preocupado com o sinal, não faz sentido para a área o sinal ser negativo. E a base menor é do 0 ao menos 1, ele mede 1. Então, a área do trapézio ficou 30 dividido por 2, 15... 5 mais 1, 6. A área do trapézio, 60 mais 30, 90. Ele falava qual era a unidade? Então a gente vai chamar de UA. Unidade de área. Muito bem. Sabe que eu sou o rei do erro, né, cara? Sou o rei do erro. Putz, grilo, eu apaguei as outras. Vamos lá, vamos dizer o que os nossos doutores falam dos gabaritos aqui. Questão 5 da página 16. Questão 5 da página 16. Ué, cadê meus gabaritos? Peguei. Página 16, questão 5. 90 UA. Yeah. Questão 4. K igual a 81. Yeah. Questão 3. Ele só disse que a letra A função é decrescente, por isso que ficou falsa, né? Letra B, a função é decrescente, por isso que ficou falsa. E a letra C, f de 0, log de 0 na base A não é definido. Por isso que ficou falsa. Certo? Foram as explicações que a gente deu. Então as outras ficaram verdadeiras. Fechou com o gabarito? Questão 2. A letra A ficou menos 2. A letra B, 9. A letra C, 3. A letra D, 1. A letra E, menos 1. A letra F, 3. E a letra G, 2. Beleza? E a questão 2 deu x igual a 4? Questão 1, desculpa, x igual a 4. Beleza. Não custa fazer isso, gente, porque às vezes o cara até fez o raciocínio correto, mas um deslize ali, uma coisa boba, pode deixar a questão errada. Esses dias no terceirão, eu fui fazer uma multiplicação. No terceirão, a multiplicação de dois números, era um número com 3 dígitos, eu acho, outro com 2. Eu multipliquei o primeiro dígito, dei a resposta e fui embora. E estava todo mundo olhando, aparentemente concentrado, ninguém percebeu. Aí na hora de olhar o gabarito, alguém reclamou, professor, não fechou o gabarito. Aí eu fui voltando na conta e, pelo menos, gente, que essa multiplicação aqui, o que houve? E tu vê, nem eu percebi e nem a galera que estava me vendo fazer percebeu. Certo? Então tem que ficar ligado, não custa sempre ter a humildade de dar uma olhadinha no gabarito. Quando eu esquecer de fazer isso, vocês me cobrem. Muito bem.
Perguntinhas. Fala, meu querido, desculpa. Pode ir. Claro.